Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, amado. Bom dia, amada. Louvado seja Deus por mais um dia de vida, por mais uma terça-feira. Graças a Deus. Bendito seja Deus por você, meu irmão, minha irmã, que acabou de entrar agora pelo YouTube, para juntos ouvirmos a palavra de Deus e aprender com Jesus o que Ele quer nos instruir hoje através da boca dos seus apóstolos, para que nós possamos ter sabedoria diante de qualquer situação que venha ao nosso encontro. Amém? Vamos refletir hoje em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Nós somos cooperador com Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Orar sem cooperar não vai acontecer nada. Há muitas pessoas que me pedem oração, que me pedem auxílio espiritualmente. Eu agradeço pela confiança, mas eu a interrogo a pessoa que me pede oração. De certa forma, eu tenho essa cautela, sabe? De perguntar àquele irmão, àquela irmã que me pede oração. Eu o pergunto porque de nada adianta, meu irmão e minha irmã, de nós orarmos se nós não cooperar com aquilo que nós quer resolver na nossa vida particular. Para você entender melhor o que eu estou falando, eu quero aqui lhe auxiliar, em outras palavras, lhe ajudar para esclarecer essa tese, na qual muitas pessoas ficam frustradas ou frustradas quando diz assim: eu rezo tanto e nada muda na minha vida, nada acontece na minha vida. E aí me surge uma interrogação para quem fala assim. A Bíblia nos diz que temos que orar, temos que pedir intercessão um pelos outros, mas a palavra de Deus nos diz aqui, bem claro, em 1 Coríntios 3, verso 9, que nós somos cooperador ou operários com Deus. A palavra diz com Deus, ou seja, aquilo que você pode fazer, Deus não faz. Amém? Vou repetir. Aquilo que você pode fazer, Deus não faz. Por quê? Porque Deus faz aquilo que é impossível para mim. Deus faz para você aquilo que é impossível para você. Mas aquilo, amado, amada, que está em suas mãos, que é você que tem que agir, você não pode ficar como muitos, mendigando a oração dos outros. Ore por mim. De que adianta, amado e amada irmã, eu orar, por exemplo, por uma pessoa que não está fazendo esforço para mudar de vida, para uma pessoa que não está fazendo esforço para fugir do pecado, para uma pessoa que diz que quer mudança, mas fica só: ore por mim, reze por mim. Será que essa oração vai surtir efeito se a pessoa não faz a parte dela? Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo, minha irmã? A negligência espiritual de muitas pessoas que não vê a graça de Deus acontecer porque fica só na oração. Vou falar aqui algo para você que talvez ninguém falou. Ouça bem. Tem situações na minha e na sua vida que a oração em si própria, tem situação que a oração em si própria não resolve. Não resolve, porque a oração requer uma ação. Não pode, meu irmão, não pode, minha irmã, ficarmos só verbalmente falando que cremos em Deus, que acredita que as coisas vão mudar, que acredita que o milagre vai acontecer, se eu e você não fizermos a nossa parte. Tem pessoas que interpretam que se pedir a Deus uma cura e no estralar de dedo a cura vai acontecer.
possa ser que aconteça, porém é indicado e é viável que cada um de nós fazemos a nossa parte. Se nós for ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar em passagem nenhuma Jesus ou Deus Pai falando: fique quieto que eu resolvo tudo na sua vida. Não existe em Bíblia nenhuma. Eu desafio qualquer pessoa a me mostrar isso. O que Deus nos diz é o quê? Que eu e você temos que pagar o preço. Pagar o preço. Nada, minha irmã ou irmão, cai do céu. Nada, a não ser chuva. Que não deixe de não ser uma bênção de Deus. Amém? Então, eu tenho que tirar essa vaidade da minha mente, do meu coração, que as coisas vão se resolver por si próprio. Não, meu irmão. Eu e você precisamos colaborar. Repito o que disse aqui em 1 Coríntios 3, versículo 9. Nós somos cooperador, ou seja, operário com Deus, diz a palavra. Com Deus, ou seja, Deus vai me ajudar conforme eu me ajudo. Tem gente que não se ajuda. Tem gente que se tornou-se um masoquista. O que é um masoquista? Tem o prazer de sofrer para trazer pessoas ao seu lado, para ficar mimado. Meu irmão, minha irmã, não queira viver desse jeito. Esforce-se para sair disso. Procure, meu irmão, minha irmã, tomar posse dessa palavra. Não é palavra minha, não. É o apóstolo Paulo aqui falando que nós somos cooperador, ou seja, operário com Deus. Ou seja, Deus nos ajuda conforme nós se ajudamos. Não podemos ficar só na oração se nós não tivermos uma ação. Porque a oração só em si, ela não vai surtir efeito, meu irmão. Ela não vai surtir efeito, minha irmã. Precisamos se desabrochar de dentro de nós, sair dessa incomodação de ficarmos que as coisas aconteçam, de que as coisas se resolvam por si mesmo, se eu e você não tomarmos uma atitude. Outro dia alguém me parava, eu indo para a igreja, e falava assim: ei, reze por ele, porque eu não sei o que acontece, que ele de repente está bem, de repente fica mal, mas eu queria saber se você podia rezar por mim para me resolver meu problema. E eu perguntava: e você está rezando por você mesmo? Aí a pessoa gaguejou e não falou nada. Então tem pessoas que pensam que é assim, né? Se o outro rezar por mim, o problema se resolve. Por que você mesmo não reza, meu irmão? Por que você mesmo não busca, né, a resolver o seu BO, o seu problema? Tem muita gente que se acomodou-se nisso, né? De ficar só mendigando a oração dos outros. Abrindo parênteses, não é errado você pedir oração. Eu estou falando que tem pessoas que se acomodaram a não rezar e só depender da oração dos outros. Isso é certo? Não. Não, porque todo mundo tem boca, todo mundo sabe falar e também acredito que sabe rezar. E se não souber rezar, busque aprender. Porque a oração mais forte, como tem pessoas que dizem aí, né? Me ensina uma oração forte. A oração mais forte é o Pai Nosso. Eu acredito que todo mundo sabe rezar, pelo menos o Pai Nosso, né? E se não sabe, a igreja está aberta para ensinar. Então, meu irmão e minha irmã, vamos colaborar para que a graça de Deus aconteça na minha e na sua vida. Quantas pessoas dizem assim: ela ou ele é viciado em determinado hábito, mas diz: eu já rezei tanto para que Deus me livre desse vício. E eu pergunto: você está se esforçando para se esquivar de certos vícios? E aqui eu posso colocar aqui alguns pontos. Se eu sei que se eu for para um bar eu vou encher a cara, por que eu vou? Se eu sei que se eu for para casa de alguém eu tenho hábito, um exemplo, de fofocar, e ali tem pessoas fofoqueiras, por que eu vou então? Não vou, porque se eu for vou cair na tentação de fofocar, então para ali eu não vou. Então eu vou fazendo o que? Eu vou me reeducando ou renunciando aquilo que eu sei que se eu for vou cair. Não é assim? Como já falei aqui em outros programas, eu e você precisamos conhecer o nosso ponto fraco.
Quando nós descobrimos nosso ponto fraco, nós começamos a nos policiar. Aí, quando eu faço essa parte, Deus faz a parte dele. Aí a graça de Deus acontece. É assim que Deus age na minha e na sua vida. Não é você ficarmos de braço cruzado, como tem pessoas por aí reclamando que não tem nada, porque já rezou tanto, o emprego não chega. Meu irmão, vamos ser sinceros. Olhe para mim, olhe para você. Hoje, do jeito que está a facilidade financeiramente, só não tem as coisas que não quer. Eu estou equivocado. Vou repetir. Hoje, né? Ou nesse século que nós estamos atualmente, só não tem as coisas que não quer. Se eu for fazer uma comparação com o tempo de outrora, veja como hoje as coisas mudaram, né? Estão mais avançada, facilitaram algumas coisas, outras coisas ficaram mais complicadas. Porém, mas quando se trata do lado financeiro, mudou, podemos dizer, 100%. 100%. Porque se nós só olhar o lado, né, de outrora, quanto sofrimento nossos pais passaram, talvez você, e veja o de hoje. Veja a atualidade de hoje, a facilidade que tem, né? Os bancos oferecendo aí empréstimo, é tanta facilidade para você montar seu próprio negócio. Ainda tem gente que diz, eu não tenho nada. Eu acredito que muitas pessoas não têm nada porque não estão buscando. Outro dia eu vi outra pessoa falando assim que tá muito difícil o trabalho. E eu olhava para aquela pessoa e perguntava, será que tá difícil o trabalho ou tá difícil pessoas que não querem trabalhar? Porque a Bíblia diz que procura, acha. E eu particularmente fui a São Paulo em 2002 e eu vi muitas pessoas lá procurando emprego e arrumavam emprego. Eu, no meu caso, procurei, não encontrei, porque naquilo que eu procurava não estava acolhendo pessoas naquele emprego que eu tanto queria, que era um dos meus planos, que era cursar a faculdade e inserir em uma missão particular que eu tenho vontade de ser, mas não consegui lá, mas consegui aqui escolher que é ser um psicólogo, né? Eu me considero um psicólogo espiritualmente para muita gente. Enfim, mas busquei, né? Não deu certo porque Deus tem uns planos diferentes do nosso. Amém? E retornei para aqui porque Deus tem algo a realizar na minha vida aqui mesmo em Escurial. Mas busquei, né? Mas quantas pessoas não buscam, meu irmão? Quantas pessoas viveram e vivem até hoje acomodadas, esperando que as coisas se resolvam por si mesmo, ou fique só rezando e venha na minha porta alguma coisa, e não é assim. Enquanto você, eu, cada um de nós, preste bem atenção, não colaborar com aquilo que nós quer, Deus não vai realizar na sua e na minha vida nada. Porque Deus vai fazer na sua vida, repito o que eu falei no início, aquilo que você não pode fazer. Mas aquilo que está em você, nas suas mãos, é você que tem que fazer. Vamos parar de ficar só orando e não fazendo nada. Lembre-se, tem situação que a oração por si mesma não vai resolver. É necessário uma ação, uma atitude. E essa palavra tenha despertado em você para a vida, que você não fique como muito, né? Vou ficar aqui rezando para que um dia Deus me mostre um trabalho, para que um dia Deus faça isso, aquilo. Deus mostra um trabalho conforme você desloca buscando um trabalho. Ficando em casa, dormindo, comendo e dormindo, meu irmão, você vai ficar velho gaga e o trabalho não vai chegar. Porque Deus faz a parte dele e eu e você temos que fazer a nossa parte. Fazendo assim, casamos a nossa ação com a ação de Deus e a coisa se concretiza. Deu para entender? Deixe embaixo seu comentário, compartilhe para seus contatos. E se essa palavra tocou seu coração, mande para mim através do WhatsApp. Ficamos por aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Te amado, te amada. Sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração.